Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui com esse exercício aqui que eu acredito que a chance desse exercício estar contido na prova do professor Danilo é muito grande. Então, dado aqui o enunciado, uma cidade terá um sistema de abastecimento conforme esquematizado na figura abaixo, ou seja, aqui seria a rede de distribuição, uma indústria, o reservatório, a estação de tratamento e a captação. Então, sua população futura para fins de projeto foi estimada em 45 mil habitantes. Uma indústria localizada entre o reservatório e a cidade terá um consumo diário regularizado de 2.200 metros cúbicos. Então, esse consumo regularizado aqui é uma coisa que a gente tem que estar atento, o que está escrito aqui realmente. Por quê? Consumo regularizado, ou seja, esse trecho D aqui, é um consumo onde que não há nenhum tipo de variação. Todos os dias, a semana toda, o mês todo, o ano todo, é um consumo regular. O consumo médio per capita, por habitante, é 200 litros dia. Coeficiente de variação K1 é igual a 1,25, coeficiente de variação K2 é 1,5, e apesar de não estar aqui nos dados, o coeficiente K3 aqui era 0,6. A água necessária para a lavagem dos filtros da estação de tratamento é 2% do volume tratado. A água necessária para a descarga dos decantadores também é 2% do volume tratado, ou seja, aqui na estação de tratamento são necessários 4% de todo o volume captado para a manutenção. Independente do volume que é captado, 4% é perdido nesse processo de manutenção. Então, determine quanto de água deve ser captado do manancial para atender ao sistema de abastecimento de uma cidade e as vazões para o dimensionamento, expressas em litros por segundo. Interessante isso aqui, para a gente já saber qual a unidade para responder. Litros por segundo, ou seja, as vazões a gente tem que dar em litros por segundo, dos diferentes trechos de canalização, admitindo os dados apresentados acima, que são esses, Então, gente, vamos pensar o seguinte aqui, primeira coisa. Esse exercício a gente tem que começar ele de trás para frente. A gente tem que pensar o quanto a população vai consumir, o quanto a indústria vai consumir e somar essas vazões até chegar aqui na captação. O que ocorre? Nesse trecho E, por exemplo, que é o primeiro trecho aqui que nós vamos calcular, a gente tem que pensar o seguinte. Esse trecho ele sofre quais tipos de variação? Seria o K1, K2 e K3. Por quê? Esse trecho aqui ele vai sofrer com as variações diárias, porque a população não consome igual todos os dias e nem igual em todas as horas. Ou seja, ele vai sofrer a máxima variação diária, a máxima variação horária e a mínima variação horária também. Os três coeficientes, Já para esse trecho D aqui da indústria, como é regularizado, ele não vai ter nenhum tipo de alteração, nunca. O trecho C, ele vai depender, claro, dessas duas vazões aqui, então depois a gente vai entender como que isso ocorre. Já no trecho A e B, a gente tem que pensar o seguinte, o trecho B, ele está antes do reservatório. E o reservatório, uma das suas funções, que eu acredito que vai ser uma das questões que vai estar na prova também sobre o reservatório, uma das principais funções dele aqui é neutralizar essa variação horária. Por quê? A variação diária ainda vai ocorrer aqui no trecho A e B, mas a variação horária ela é neutralizada pelo reservatório. E a consequência disso é que você consegue fazer uma extração aqui mais programada, porque você não tem que ficar ligando e desligando seu sistema. Você faz e a variação horária não vai interferir no seu sistema, porque o próprio reservatório já tem condições, já tem água lá suficiente para conter essa variação horária. Então aqui no trecho B e no trecho A vai ter só a variação diária. A gente tem que considerar essa variação diária porque se todos os dias ficarem muito próximos do limite, chega um momento que o volume captado não consegue suprir a necessidade. Então por isso que é levado em conta o volume, a variação diária. Então vamos lá. O cálculo do trecho E, como a gente vai começar desse ponto, a gente tem que pensar o seguinte, os dados que a gente tem. Os dados que a gente tem é a população, A população estimada é de 45 mil habitantes. E o consumo per capita é de 200 litros habitante dia. Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem uma quantidade de habitantes e tem o que cada um consome. Então, é uma coisa até lógica, A vazão, então, que eu preciso é o quê? É o quanto cada habitante consome vezes o número de habitantes que tem na minha cidade. Então, aqui vamos fazer uma conversão aqui bem simples.
vamos pensar o seguinte: o consumo per capita é de 200 litros, né, por habitante dia. Quer dizer que um dia cada habitante consome uma média de 200 litros. Vamos transformar isso aqui em litros por segundo por habitante. Por quê? Para ficar mais fácil a gente chegar lá, né? Então vamos ver aqui, ó, 200 litros habitante. Eu quero eliminar o dia para deixar em segundos, porque eu preciso chegar em litros por segundo. Então, como aqui tem litros, dias e habitantes, eu vou deixar apenas o habitante aqui, por enquanto, né? Vou transformar, o litro já está certo, tem que transformar o dias para segundos, para chegar em litros por segundo. Então, se dia está embaixo, a gente tem que colocar o dia lá em cima, ó, dia. Sobre o que eu coloco aqui embaixo? A quantidade de segundos que tem num dia. Como eu vou decorar esse número? Na verdade, nem não precisa. Se você não consegue decorar esse número, você faz, né? Pensa, um dia tem 24 horas, né? Vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Você vai chegar nesse número aqui, ó, 86.400 segundos. Então, corta o dia com o dia, vai ficar 200 sobre 86.400. Se você resolver isso aí, vai dar um número muito pequeno. É melhor você colocar em fração, que vai ficar 1 sobre 432, né? Litros por segundo por habitante. Quer dizer que cada habitante consome 1 sobre 432 litros por segundo, né? Então no final do dia, dos 8.400 segundos, ele consumiu 200. Agora, o que aconteceu? A gente já achou a quantidade de litros por segundo que um habitante vai consumir durante o dia. Então, basta eu multiplicar agora pela quantidade de habitantes. Ou seja, habitante aqui, ó, corta com habitante, vai sobrar o quê? Apenas litros por segundo, que é o que eu quero, né? Ou seja, o quanto um habitante consumiu no dia em litros por segundo, vezes a quantidade de habitantes, me dá a vazão média aqui em litros por segundo, nesse trecho A. Isso é a vazão média, né? O que teoricamente eles vão consumir. Agora a gente tem que pensar o seguinte: essa é a pior situação? Não é, né? Porque naquele dia de maior consumo, vai acontecer o que? A vazão máxima aqui será o que? A vazão média vezes o K1 vezes K2. Por quê? K1 é o coeficiente né, de maior variação diária e o K2 é o maior coeficiente de variação horária. Então a máxima vazão aqui a gente está imaginando o seguinte, que vai acontecer no dia de maior consumo, ocorre a hora de maior consumo, né? Então o que ocorre aqui? A gente tem a nossa vazão média, 104,17 litros por segundo, vezes o K1 vezes K2. Então isso não vai dar para a gente aqui, ó, uma vazão máxima de 195,31 litros por segundo. Essa é a vazão máxima. E a vazão mínima, o que acontece? É a vazão média calculada aqui vezes o coeficiente K3. Então, vazão média é o 104,17 litros por segundo vezes o 0,6. Isso vai dar 62,5. Então, o importante, é bom a gente calcular isso já aqui, vazão média, máxima e mínima, para depois, quando for dimensionar os diâmetros, já está mais fácil para a gente. Então, a gente sabe que na pior das situações, a gente vai ter essa vazão, e quando o sistema tiver, né, no menor consumo, vai estar nessa vazão. E a faixa de vazão média é a faixa de trabalho, né? Que ele vai trabalhar mais nessa faixa, mas às vezes pode vir aqui ou aqui. Já o cálculo do trecho D é muito simples, porque se ele é um consumo regularizado, quer dizer que a vazão média é igual à vazão máxima e é igual também à vazão mínima, ou seja, só existe vazão, né? Só existe a vazão de projeto, porque se vai ser regularizado, a vazão média é igual à máxima e também é igual à mínima. O que ocorre aqui? A gente só tem que fazer, já que o exercício aqui nos diz em metros cúbicos, né? Terá um consumo diário, está em metros cúbicos por dia, a gente só tem que transformar isso em litros por segundo. Então, olha aqui, se a gente tem 2.200 metros cúbicos por dia, a gente tem que, primeiro o quê? Transformar de dias para segundos e transformar também de metro cúbico para litros. Ou seja, vamos lá, se metro cúbico está em cima, eu tenho que colocar ele embaixo, ó, metro cúbico. Então, 1 metro cúbico são quantos litros? São 1.000 litros. Então, né, metro cúbico está em cima, vai para baixo e em cima fica a quantidade de litros correspondente ao metro cúbico, que são 1.000. Dia está embaixo, vai para cima, né? Dia sobre o quê? Aquela continha que a gente já fez antes, né? De 86.400 segundos. Então, aqui eu corto o metro cúbico com o metro cúbico. A gente corta dia com dia e vai sobrar o quê? Litros por segundo. Então, resolvendo aqui o cálculo, a gente encontra uma vazão de 25,46 litros por segundo. É a vazão aqui do trecho D.
Então agora a gente vai calcular a vazão do trecho C. O que ocorre no trecho C? Esse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, ó, a gente veio captando lá, tratou a água, passou para o reservatório e distribuiu. Chegou aqui, essa vazão, a vazão não muda, né? Nesse trecho C aqui, o que acontece? Ela é dividida. Uma parte vem para cá, né, para a cidade, outra vem para a indústria. Então o que ocorre? Como que eu vou achar minha vazão no trecho C aqui agora? Pela equação da continuidade, né? A vazão que entra é igual a vazão que sai. Isso aí é lógico, né? Se eu tô vindo com a vazão aqui, um pouco vem para cá, outro pouco vem para cá, lógico que aqui eu não vou estimar nenhuma perda aqui, porque não ocorre. Um pouco vem para o trecho E, outro pouco vem para o trecho D, mas esses dois trechos aqui somados tem que ser igual a essa vazão. Então o que a gente vai pensar? Como a vazão média, a gente viu que a vazão média não está multiplicada por nenhum tipo de coeficiente, logo a vazão média do trecho C nada mais é do que a vazão média do trecho E mais a vazão média do trecho D. Então seria o que? Os 104 mais os 25, que dá 129,63 litros por segundo. Essa é a vazão média do trecho C. Já para a vazão máxima, a gente tem que pensar o seguinte: eu posso somar a vazão máxima do trecho E mais a vazão máxima do trecho D? Posso por quê? Porque aqui a vazão máxima aqui eu multipliquei por K1 e K2. E aqui eu não multipliquei por nada, porque não tem K1 e K2. Então, da mesma forma, se eu pegar a máxima aqui, que já está multiplicada por K1 e K2, e somar essa aqui, que não foi multiplicada por nada, eu posso fazer isso. Então, gente, eu estou falando assim, vocês podem voltar o vídeo para tentar entender isso de uma melhor forma. Eu só digo o seguinte: a velocidade média aqui foi dada pela vazão média desses dois trechos. Para a máxima, eu posso usar a máxima dos dois também? Posso. Porque para fazer a máxima, o que seria a máxima aqui? Seria esse ponto aqui vezes K1 e K2, porque K1 e K2 vai interferir aqui, mais essa, já que visto aqui que a velocidade é igual, né? Tanto a mínima quanto a média quanto a máxima. Então, a velocidade máxima em C aqui seria a velocidade máxima em E mais a velocidade máxima em D, que dá aqui, ó, 220,77 litros por segundo. Para a mínima, eu vou poder usar a mesma lógica também, já que aqui, ó, o E seria multiplicado só por K3 e aqui não multiplicaria por nada. E é o que está ocorrendo aqui, né? Aqui já é o valor multiplicado por K3 e aqui sem multiplicar por nada. Dá essa vazão de 87,96. Então já calculei aqui até o trecho C. Agora tem meu reservatório. Eu tenho que tomar cuidado aqui agora. Por quê? Como eu falei no início, a partir desse trecho não tem mais as variações horárias, porque o reservatório está absorvendo elas. Eu só vou ter variações diárias. Então vamos lá. Para o trecho B, o que ocorre? A vazão média do trecho B será igual à vazão média do trecho C? Sim. Por quê? Lembra que as vazões médias a gente não multiplica por nada, por nenhum tipo de coeficiente? Então logo a vazão média do trecho B é igual à vazão média do trecho C, né? Que é o 129,63. E agora, a vazão máxima, como que vai ficar? Vamos pensar? Já que aqui o reservatório absorveu, né, a variação horária, aqui não vai ter variação horária. Então, lembrando, esse trecho aqui, de qualquer jeito, ele não teria nenhum tipo de variação. Eu só tenho que somar ele aqui para B, para saber, né? Esse trecho aqui, ó, o trecho E, o que ocorre? Ele só vai ter o K1, só a variação diária. A variação horária não vai ter. Então, aqui a vazão máxima aqui nada mais é do que esse trecho aqui vezes K1 mais esse trecho. Diferente do trecho C, o trecho C eu tive que multiplicar o E por K1 e K2. Mas depois que já passou pelo reservatório, eu não preciso mais multiplicar por K2, porque já o reservatório absorveu essa variação. Então, trocando aqui os valores, a gente vai ter 104, né? Mais vezes o K1 mais o 25. Isso dá uma vazão de 155,67 litros por segundo. Isso é a máxima. E a mínima? Eu posso usar a mínima igual a C no trecho B? Posso. Porque igualmente no trecho C que a gente viu que isso aqui estava multiplicado por K3 e aqui não estava multiplicado por nada, eu continuo com a mesma lógica. Eu vou ter que multiplicar aqui por K3, continua a mesma velocidade mínima mais essa mínima. Então eu acho aqui a velocidade mínima no trecho B. E agora, nós vamos para o trecho A. No trecho A a gente tem que pensar na seguinte situação. O enunciado do exercício diz o quê?
que aqui na estação de tratamento 4% é perdido para manutenção do sistema. Então, a vazão média no trecho A é igual à vazão média no trecho B mais a perca. Então, vamos pensar o seguinte, onde que está perdendo isso? O único lugar que pode perder aqui é no trecho A, porque no trecho B já foi tratado e está indo. Eu sei a vazão de B e sei o percentual de perda que está sendo perdido, mas está sendo perdido aonde? Esse percentual está sendo perdido de A. Então imagina o seguinte, se você capta uma quantidade e um pouco disso é perdido e você depois tem uma vazão aqui, você tem que pensar o seguinte, para mim atender essa vazão de B, eu tenho que captar um volume maior do que B, né? Isso é lógico, porque se eu captar o mesmo volume de B, eu vou perder 4%, vou chegar com um volume menor aqui, não vou conseguir atender essa faixa de vazão. Então eu preciso captar uma vazão maior do que em B aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Como essa perca ela deriva dessa captação aqui, a gente vai passar lá para o outro lado para trabalhar a fórmula. Ou seja, a vazão média em A menos a perca, né, porque eu perco uma quantidade aqui, é igual a vazão em B. Pensando um pouco, a vazão média no trecho A aqui, menos a perca é o que? A perca é a própria vazão em A que foi captada, vezes a quantidade que foi perdida, né? Se eu colocar a vazão média de A em evidência aqui, eu vou ter o que? Vazão média de A que multiplica 1 menos P, né? 1 dessa simplificação menos P. Então, se eu pegar esse 1 menos P e passar para o outro lado da equação, eu sei o que? Eu chego numa forma seguinte, que a vazão média, né, do trecho A é igual à vazão média do trecho B sobre 1 menos a perda, que também vai servir para as outras vazões, ou seja, para a vazão máxima no trecho A será igual à vazão máxima no trecho B, né, sobre 1 menos a perda. E a vazão mínima também será vazão mínima no trecho B menos 1 sobre a perda. Então, substituindo aqui a vazão média, a gente teria 129, que é a vazão média no trecho C, né, que é a vazão média, sobre 1 menos o 4, aqui resolvendo a percentagem, né, tem que dividir por 100, vai dar 108,51 litros. Essa é a vazão média. Já para a vazão máxima, a gente vai pegar o que? Vai pegar a máxima de B. E resolver o cálculo aqui, a gente encontra 162,16. Ou seja, como eu falei, o volume captado aqui, ó, em A é maior do que o volume em B, né? 162 é maior do que isso aqui, porque um pouco é perdido na manutenção. E a vazão mínima é aqui, né? Seria a mesma coisa. A mínima de B sobre 1 menos a perda, que vai dar aqui 91,63. Então a gente percebe que em todos os casos, na vazão mínima, na média e na máxima, a vazão de A é sempre maior que a vazão de B. Agora toma cuidado, não pensa assim, ó, que a vazão média aqui, ó, ela aumentou, né, em relação a B aqui, ela aumentou uma quantidade. Eu acho que esse cálculo aqui tá errado, ó. Vocês resolvam aí e coloquem aí. Acho que aqui dá mais. Esses dois aqui estão certos. Então a gente tem que pensar o seguinte: o que foi captado em A tem que ser maior do que a vazão de B. No caso aqui a vazão média, 129,3 dividido por 1 aqui vai dar mais do que 129. Esse valor aqui está errado. Vocês corrijam aí, por favor. Aqui está certo. Então, pessoal, é isso aí. Não dá para mim fazer mais passo a passo do que isso aqui, né? Vocês vejam o vídeo mais de uma vez e façam junto. Não tem muito segredo. Isso aí, obrigado.